Olá, você que me ouve a essa hora. No dia de hoje eu resolvi mais uma vez passar em sua tela para poder falar com você. Mas antes, porém, eu gostaria de dar as boas-vindas para todas aquelas pessoas que são novas ao meu canal. Sejam muito bem-vindos. Bem, no dia de hoje eu gostaria de falar com você num tema: por que as minhas orações não são respondidas? Ou seja, por que as suas orações não têm sido respondidas? Talvez você nem tenha tido esse tipo de pergunta ou tenha se questionado por que eu tenho orado, por que eu tenho invocado o nome de Deus, mas as minhas orações não são respondidas. Bem, é sobre isso que a gente vai tratar. E como sempre, a gente vai ler uma passagem bíblica de primeira para a gente tentar perceber mais ou menos o porquê que as nossas orações, bem, pode ser assim no plural, o porquê que as nossas orações não são respondidas por Deus. Bem, vamos ler aquilo que está escrito no livro de Tiago, capítulo 4, versículo 3. Diz assim a palavra de Deus: Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Bem, aqui está dizendo que vocês pedem a Deus, vocês oram a Deus, vocês pedem alguma coisa a Deus e não recebem porque vocês têm pedido mal, simplesmente para gastardes em vossos deleites. Bem, é assim. Para Deus é muito importante a intenção com que a gente se achega a Ele. Bem, quando a gente vai em oração, quando a gente vai para pedir alguma coisa a Deus, para Deus lhe importa bastante a nossa intenção, ou seja, a intenção do nosso coração. Bem, para nós falarmos por que as nossas orações não são respondidas, é necessário a gente entender o que é isso, oração. Bem, a oração é um meio de comunicação entre o ser humano e Deus, a fim de que a gente possa nos relacionar com Deus, né? Possamos nos relacionar com Deus. Bem, então vamos falar imediatamente o porquê que nossas orações não são respondidas. Ou seja, em primeiro lugar, as nossas orações não são respondidas porque a gente procura ou a gente quer a bênção e não o abençoador. É isso. A gente só quer a bênção e não quer o abençoador. Isabel, quem é o abençoador? O abençoador é Deus. Muitos de nós só nos achegamos a Deus quando temos um problema, quando temos uma dificuldade, quando precisamos de alguma coisa. É como se fosse que a gente pensa que Deus é realizador de sonhos. É como se fosse que a gente pensa que Deus é alguém que está ali sentado, que quando a gente está passando por alguma coisa, necessidade, então a gente vai ter com ele, então, e ele é que vai ter que realizar simplesmente os nossos desejos, aquilo que a gente almeja, mas não é bem assim. Quando a gente só vai para poder buscar bênção da parte de Deus e não querer ter um relacionamento com ele e não querer se comunhar com ele, a gente muitas das vezes acaba colocando a nossa oração em linha de espera. A nossa oração fica na fila de espera, porque a gente só quer a bênção e não o abençoador. Suponhamos que você tem um amigo e esse teu amigo só te procura quando tem uma necessidade. Quando tem problemas financeiros, só agora vai te procurar. Quando está passando por problemas emocionais, só agora te procura. Como é que você vai sentir com esse amigo? Responda, seja sincero. Como é que você vai se relacionar com esse amigo que só te procura quando tem dificuldades? Primeira vez será tudo ok, segunda vez tudo ok, terceira vez tudo ok, mas pelas próximas vezes você já vai começar a analisar, ou seja, essa pessoa só está interessada na ajuda que eu posso dar para ele. Então, o objetivo de Deus é ter um relacionamento com a gente. O objetivo de Deus é poder se comunicar com a gente, é poder ter uma amizade com a gente. Isso é que Deus quer. Então, quando a gente só procura Deus para poder receber bênçãos da parte dele, a gente começa a fazer com que as nossas orações não sejam respondidas por Deus. Bem, e em segundo lugar, as nossas orações não são respondidas por causa de
rezas. Bem, saber o que é isso, rezas? Bem, rezas é aquilo que a gente, né, como é que eu diria? É algo que a gente já tem estruturado, é como se fosse um texto, né? Já são orações estruturadas, já são orações escritas por outras pessoas. A gente só usa aquelas rezas e vai diante da presença de Deus, começa a recitar aquelas rezas, né? E você fica aí, até tem pessoas que leem, né? Tem já uma lista, vai lendo aquilo que alguém já escreveu. Bem, é assim, a oração é algo que deve ser feito de forma sincera. É algo que tem de sair do seu coração e falar para Deus. Então, tem pessoas que usam rezas feitas por pessoas, tem pessoas que já morreram até que escreveram essas orações. Então, ela só pega aquelas rezas e vai recitando como se fosse algo que decorou, como se fosse que está aí para poder, né, declamar uma poesia diante de Deus. E quando a gente começa a fazer isso, a nossa oração está correndo o risco de não ser respondida. E muitas das vezes a gente vai usando aquela reza, ok, se identifica com a tua vida, se identifica com aquilo que você está passando, mas todos os dias você ora a mesma coisa, ora aquelas rezas. Bem, a Bíblia declara dizendo que nós não temos que usar de vãs repetições quando estamos a conversar com Deus. Então as pessoas vão ficar a pegar aquelas rezas, vão falando com Deus. Aquilo até praticamente não é uma conversa com Deus, porque já é algo que alguém escreveu ou alguém ensinou e elas vão repetindo. Então quando você faz isso, a sua oração está correndo o risco de não ser respondida por Deus. Então evite rezas, né? Vá diante de Deus como se fosse que você vai ter que conversar com um ser humano, né? Você vai e fala aquilo que está no teu coração, diz: olha, Deus, é assim o meu coração, né? Eu desejo que o Senhor faça isso. Nesses dias o que tem me inquietado é isso, né? Eu me achego a ti porque desejo isso, eu me achego a ti porque quero me comunhar contigo, né? E muito mais. Você vai falando aquilo que está dentro do seu coração. Você não precisa, né, falar a Deus algo que alguém já escreveu, algo que alguém já estipulou como doutrina. Você não precisa fazer isso e nem precisa se preocupar com as palavras. Diante de Deus você não precisa procurar palavras lindas, palavras gramaticais, tem aquelas palavras até que ninguém conhece, simplesmente, não sei se é para impressionar Deus. Deus não precisa dessas coisas, né? Quanto mais sinceros e naturais e aberto possível a gente for com Deus, melhor será para nós e melhor será para que a nossa oração seja respondida. Bem, em terceiro lugar, as nossas orações não são respondidas porque a gente muitas das vezes entra na presença de Deus com aquela mentalidade de que Deus não vai nos responder. A gente vai na presença de Deus, vai orar, mas já tem uma mentalidade de que, deixa só orar, porque dizem que tenho que orar, é necessário orar, mas não sei mesmo se Deus vai me responder, não sei mesmo se Deus vai realizar, não sei mesmo se Deus está me ouvindo também, não sei mesmo se... Até para mim como ser humano é triste. Você já imaginou você quando tem um amigo, mas aquele amigo não confia em ti? Alguém que você diz, vou só mesmo falar com ela, só mesmo por falar, mas eu já sei mesmo que ela não vai me dar. Vou só pedir mesmo nela, só para tentar sorte. Não é bom para qualquer um. E para Deus também isso não é agradável. A Bíblia declara dizendo que quem se achega a Deus precisa crer que Ele existe e é galardoador daqueles que o buscam. Então, quando você se achega diante de Deus, você não pode ir com aquele pensamento de que Deus não vai me ouvir, de que Deus não vai me responder. Não é assim. Você, quando vai na presença de Deus para orar, você precisa crer que não, eu estou aqui, tem um Deus de frente de mim, nem tem um Deus que está a me ouvir, e esse Deus não é um Deus surdo. Tem um Deus que está a me ouvir e a determinado momento Ele vai me responder. Você precisa crer nisso. É necessário que você acredite
que você acredita que Deus existe e Ele é galardoador de todas aquelas pessoas que o buscam. Então, se você está buscando a Ele, você precisa crer que Ele existe e você precisa crer que Ele vai responder a sua oração. Você precisa crer em Jesus. Você precisa crer na existência de Deus. Só assim a sua oração vai ser respondida. E em quarto lugar, as nossas orações não são respondidas por causa de pecados não confessados. Isso mesmo, a gente muitas das vezes tem cometido coisas que não agradam a Deus, muitas das vezes a gente tem desobedecido a Deus, mas a gente não pede perdão, a gente não se arrepende daquilo que a gente cometeu, daquilo que a gente fez. Então muitas das vezes por causa desses pecados não confessados, a nossa oração pode ficar também, né, na fila de espera. É necessário que a gente confesse os nossos pecados a Deus, é necessário que a gente fale com Deus que falhou, é necessário que a gente fale com Deus que erramos e Ele vai nos perdoar. A Bíblia declara no livro de Isaías 59, de 1 a 2, a Bíblia diz assim que, né, os vossos pecados fazem divisão entre vós e Deus, para que Ele não vos ouça. Então, muitas das vezes, o nosso pecado ele vai servir como se fosse uma barreira que vai impedir com que Deus nos ouça. Não é porque Ele não quer ouvir, mas é porque o nosso pecado é que está colocando uma barreira. Então, é necessário que a gente confesse o nosso pecado diante de Deus. Se você falhou, fale com Ele e peça perdão. Ele é justo e fiel para poder perdoar as tuas ou as minhas iniquidades. Bem, em quinto lugar, as nossas orações não são respondidas por Deus porque a gente ora fora da vontade de Deus. Ser humano é difícil. Muitas das vezes a gente ora fora da vontade de Deus. Aquilo que Deus já te disse que não faça, você vai mais dizer lá, Deus, por favor, me ajuda a fazer isso. Como é que Deus você vai responder a tua oração? Como é que Deus você vai realizar por ti? Se Ele já te disse mesmo que isso é errado. Se Ele já disse que isso é errado, como é que você vai mais dizer, porque Deus me dá isso que Ele já te disse que não tem de fazer? Vou dar um exemplo. Suponhamos que alguém é gatuno. Ser gatuno. E todas as noites ele vai assaltar, né? E antes de assaltar, ele vai ter que fazer uma oração, suponhamos. E ele vai estar a dizer, Deus, por favor, ajuda-me a ir assaltar e voltar em segurança, que o dono das coisas não me apanhe a furtar. Essa oração Deus vai responder. Acredito que não vai responder, porque Ele disse que a gente não deve roubar. Então, algo que é fora da vontade de Deus, você vai clamar para Ele fazer, é claro que Ele não vai realizar. Então, muitas das vezes a gente tem cometido esse erro, algo que Deus já disse, já estipulou na sua palavra, já determinou que não façam isso. A gente ainda vai na presença dEle pedir mais, já porque não quer confirmação da parte de Deus. Deus não vai te confirmar, Deus não vai te responder. É necessário que a gente peça a Deus algo que é de acordo à vontade dEle. E saber como saber a vontade de Deus? Na palavra de Deus, na Bíblia. Na Bíblia tem a vontade de Deus bem visível, vamos assim dizer, bem visível. Então, se a gente quer entender a vontade de Deus, é necessário que a gente leia a Bíblia. É necessário que a gente leia a Bíblia. Então, muitas das vezes as nossas orações não são respondidas porque a gente ora a Deus fora da vontade dEle. E quando a gente ora a Deus fora da vontade dEle, a gente não vai ter as nossas orações respondidas diante dEle. Então, de tudo aquilo que eu já disse aqui, todos os pontos, eu não vou dizer que são os únicos. Talvez existem mais motivos, ou mais coisas que impedem as nossas orações de serem respondidas. Mas se você se identificou com um desses pontos que está aqui, o que eu falei aqui no vídeo, para e pensa e tenta mudar,
tenta mudar, faça alguma coisa diferente, tenha uma melhoria naquilo que você tem falhado, naquilo que você tem feito de errado, né? Porque eu acredito que você deseja que Deus responda às suas orações. Então, para que Ele responda, é necessário você seguir os parâmetros dele, né? É necessário você ter uma comunhão com Ele, um relacionamento com Ele, né? Vamos deixar ainda por um momento o interesse de lado. O interesse tem tomado muito, posso assim dizer, tem dominado o ser humano. Hoje em dia, praticamente as pessoas fazem as coisas por interesse. E esse interesse a gente também quer aplicar com Deus, não funciona, né? O interesse que a gente tem aplicado nos outros, nos seres humanos, a gente também quer levar esse interesse diante de Deus. E a gente não pode fazer isso. Então não se achegue a Deus simplesmente para pedir alguma coisa, não. Se achegue a Deus também mesmo para ter aquela amizade com Ele. É muito bom ter Deus, né? Não simplesmente como abençoador, mas como alguém que você pode contar, alguém que você pode conversar, alguém que você pode falar o que você sente, o que você pensa, alguém que você pode pedir opinião, alguém que você pode rir, conversar. Normalmente é maravilhoso. Então não tenha Deus como abençoador simplesmente. Eu não estou a dizer que Ele não abençoa. Eu não estou a dizer que a gente não pode se chegar a Deus para pedir uma bênção. Não, a gente pode, mas a gente não pode simplesmente se achegar a Ele por causa de bênção. Então eu espero que esse vídeo, né, possa acrescentar alguma coisa na sua vida e que você possa melhorar a sua forma de buscar a Deus, que você possa melhorar a sua forma de se comunicar com Deus e que você possa melhorar a sua forma de poder se relacionar com Deus, né? E que você não busque Deus simplesmente por causa de seus interesses, mas que você busque ter uma amizade com Deus. Então eu espero que esse vídeo abençoe a sua vida e